Olá, minhas pedras preciosas, minha plateia iluminada e maravilhosa. Pedras raríssimas de erupção milenar. Eu estou aqui de volta e espero que vocês também cheguem com força na minha vida. E dito isso, vamos a nosso bate-papo de hoje. Nosso podcast aqui só com Lalo Cleide sozinha batendo papo. Você já viu um podcast desse? Não sei se você já viu, mas esse é terapêutico, eu diria. Vamos refletir sobre tudo e todos, sobre nossos sonhos, nossas intenções de ver a vida acontecer de uma forma maravilhosa na vida dos filhos da gente, na vida da gente, na vida das pessoas que a gente ama. E como você pode fazer um dia ficar mais bonito, né? Quando você lembrar que tudo isso que está acontecendo hoje parece tão corriqueiro, parece tão normal, parece tão rotineiro, vamos dizer assim, mas que você saiba que essa vida rotineira, corriqueira, tão calma, tão sem muitas mudanças, sem muito abalo, vamos dizer que se você se conscientizar que para ter abalo tudo dói, tudo dói. Porque eu gostaria de estar assim, assado, e você não sabe se para chegar a esse estado diferente de hoje, o que você tem que passar, quais são as lutas. Então não acelere seus dias rotineiros, sua paz. Não acelere os seus dias corriqueiros, né? Seus dias comuns, para que você tenha dias extraordinários. Não fique acelerando demais, porque você não sabe que tanto vai te apertar, que tanto vai te doer, que tanto vai te imprensar, né? Ou te fazer pressão contra a própria vida. A gente não sabe. E às vezes a gente fica naquela ansiedade, que isso tá ruim, que isso tá fora do lugar, que isso aqui deveria ser assim, que isso deveria ser assado. E toda mudança, como eu já disse, ela aperta, ela machuca, ela magoa, ela explora um lado que você não conhecia da sua vida. E muitas vezes a pessoa suporta, sim, porque você quer tanto mudar, né? Mas muitas não suportam uma grande mudança, uma mudança radical. Muitas pessoas não estão fortes o suficiente, preparadas o suficiente e pedem mudança, e pedem. Mas quando tudo muda, quando começa a mudança, elas começam a ter se sentir deprimida porque estavam bem, estavam lá naquele conforto e de repente tudo muda, tudo se transforma, é muita exigência, enfim, e a pessoa nessa revolução de uma rotina transformada, ela pode ter um tipo de surto e é até normal. Porque a gente está acostumadinho na paz, no bem bom, ninguém está dizendo que está ruim, que tá estragado, que você pode melhorar. Então isso ali está confortável, mas na hora que as pessoas começam a cobrar que você precisa fazer melhor, que você precisa ter mais atenção, que você precisa isso, precisa aquilo, aí é onde aperta. E é onde a pessoa que está acostumada no conforto se sente desconfortável demais. E algumas, como eu disse, elas perdem a paz, a estribeira, perde a noção do que está certo, do que está errado. Inclusive, elas perdem a paz. É por isso que eu digo, se você se achar que a tua vida está muito rotineira, muito no cantinho, muito quietinha, muito esquecidinha, ore a Deus, agradeça. Porque eu não estou revolucionando, fazendo tal coisa, e agradeça a Deus. Se um dia você revolucionar, tudo acontecer da melhor forma possível, glória a Deus. Glórias a Deus.
Mas se desesperar, porque você não está vivendo uma coisa que você só sonha ou imagina, não é legal. Eu acho que você deve pôr energia naquilo que você já está vivendo. Ver os netos crescendo, ver seus filhos felizes, conquistando coisas, conquistando sabedoria, que é essencial nessa vida, né? A gente ter sabedoria de saber escolher, de saber a hora de sair de um lugar para outro, de buscar principalmente a sabedoria no Rei, né? No Todo-Poderoso, no nosso Pai Eterno, no que rege todas as coisas e que nos rege. Você buscar também essa energia, essa sabedoria no Senhor Deus, porque não adianta você dizer que você é poderosa, que você faz sucesso, que você é melhor essa, o melhor aquele. Eu creio, mas eu creio com toda a força da minha existência, que sem Deus você não é nada, nada. Por mais bam que você diga que você é, se você não põe um Deus que rege, que protege, que ilumina, que tira, que abre o nosso caminho na hora do impossível, se a gente não tiver com um Deus desse forte dentro da gente, a gente não suporta as batalhas da vida, não suporta as traições, não suporta as fofocas mal feitas e os cambalachos dessa vida, a gente fica à mercê do inimigo, da falta de paz, da confusão, da vergonha, da tristeza, da depressão. E não é isso que queremos, né? Queremos paz, mesmo nos nossos dias corriqueiros, nos nossos dias comuns, na nossa conforto da rotina, né? Queremos paz, queremos Deus na nossa rotina e também nos dias que nossa rotina der uma acelerada e, por consequência da vida e da existência humana, a nossa rotina se transforma. Mas que Deus nos dê sabedoria para quando se transformar, a gente não perder a paz, não ficar desequilibrado, não ficar achando que não vai aguentar, que não vai dar conta, né? Por isso que eu digo não acelere. Não acelere que, como eu digo a vocês, eu costumo falar de uma manga verde, uma manga de vez, uma manga madura, ela tem suas fases e isso é tudo na vida, toda semente, toda produção que Deus fez da natureza, ela tem que estar no tempo dela, reagindo àquele tempo dela. Não pode uma manga ficar doce quando ela ainda é novinha, quando ela ainda está uma vinga, vingando ali. E não pode uma manga de vez também está no estado verde ou no estado maduro. Ela está simplesmente de vez, entrando naquela fase de chegar ao amadurecimento. E nós humanos temos a fase verde como ser humano, como espírito, né? Porque acreditamos isso, pregamos desde toda a vida, que nós temos uma alma, que nós temos nossa parte espiritual, que essa parte espiritual é o sobrenatural, é o que visita pessoas, é o que com sua energia extraordinária visita outros lugares que você não foi, mas o espírito vai e volta e sua consciência dá uns reflexos que você lembra daquele lugar que o espírito te levou, que não levou tua pessoa, os espíritas falam o cavalo, seu lado material, né? Seu corpo, né? E muitas vezes seu espírito vai em lugares extraordinários e vai mesmo, não fica comigo brincando. Ah, porque você é espírita agora? Não, porque não tem como. Eu já ter vivido tantas coisas espirituais e elas não existirem, ser só imaginação minha. Ah, eu passei um bom tempo para eu não pirar de vez. Um bom tempo achando que eu tinha um parafuso a menos, porque isso é uma loucura, ninguém fala isso, ninguém vive isso, não acontece isso com todo mundo, é raro, é um aqui, outro acolá. E eu fiquei o tempo todo matando o meu lado espiritual, tão
Então, às vezes eu acho, é só um achismo, mas é um achismo assim bem resolvido. Às vezes eu acho que eu sou uma alma, um espírito bem assim, que já encarnou, desencarnou, encarnou de novo, desencarnou, encarnou de novo, porque eu li em algum lugar que a gente é como se nós estivéssemos fazendo uma faculdade para melhorar como ser humano, né? Para a gente melhorar como filho de Deus, como pessoa boa, como pessoa que deseja o bem, pessoa que não puxa o tapete de ninguém, pessoa que não ajuda outro a cair do penhasco por maldade, pessoa que tem coragem de comer, dividir um pão para 5, 6 pessoas, porque naquele momento todas precisam se alimentar um pouquinho para manter seu corpo bom, e você reconhece que se você comer um pedacinho e dividir com todo mundo um pedacinho, todo mundo vai ficar bem. Então, para que você não se sinta tão desumano de você estar comendo onde todo mundo está precisando e você não divide. Então, isso é uma faculdade espiritual e mental e emocional e tudo mais madura, boa, agradável aos olhos do Senhor. Mas se eu estou de barriga cheia e guardando o meu, talvez até mofe, mas eu estou com a barriga muito cheia, guardando bastante, muita gente faltando, muita fome, muito desespero de fome, dor de fome, ansiedade de fome, e você não divide. Nossa, você é digno de piedade, porque se eu te disser de justiça, você nem aguenta. É sobre isso, gente, você ter consciência sobre isso. E, como eu li em algum lugar sobre uma alma ir melhorando, quando não existem as pessoas que chegam parecendo sem maturidade, parecendo que estão com uns, vamos dizer assim, 5 anos de idade nas atitudes, porque não estou dizendo que criança faz umas atitudes cruéis, não. E se tiver alguma assim, a gente já sabe que é algum tipo de distúrbio, alguma coisa diferente. Mas criança para mim é sempre inocente, sempre legal. Mas eu vou dizer, na fase espiritual, você fica fazendo coisas muito pior do que uma criança de 5 anos, porque criança de 5 anos, ela não tem aquela sabedoria, mas ela tem inocência. E um espírito infantil, ele não é amadurecido, ele não conseguiu ter aquela consciência de vida, de adulto, ele faz muitas coisas. Você vê que quando a gente às vezes você até fica adulto, fazendo muitas coisas banais, sem amor, sem paciência, sem carinho, sem educação, sem respeito, entra em qualquer jogada, não tá nem aí pra vida e pra quem gosta dele, tipo assim, mete a cara mesmo, porque não tem sabedoria, não sabe escolher, não sabe esperar, fica achando que não tem que viver em rotina, tem que fazer do jeito, tem que, onde os comparsas chamar para ir, vai, mete a cara, nem que mergulha no escuro e nunca mais se encontre. E existem pessoas assim, e essas pessoas também são pessoas que não têm um espírito maduro, que aprontam tanto, às vezes vão tem que voltar muitas vezes até se purificar. Eu li, e certamente essas coisas que eu estou falando é de espiritismo, que nós, humanos, quando somos impertinentes, desagradáveis, quando tramamos e fazemos fofocas um do outros, quando você torna a vida de outra pessoa triste, infeliz, só porque você está ali, só porque você entra no ambiente. Isso significa também, eu já li em algum lugar, que são pessoas que tiveram encontros em outras vidas, pode ser há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, pode ter sido um século assim que você nem compara que as pessoas possam se reencontrar, mas de repente tem um tempo delas se encontrarem. E às vezes a sentir o mal-estar
é porque essa pessoa já foi muito perversa em outra vida com você. Também já li sobre isso. E já li que às vezes você se encanta por uma pessoa e aí você pensa, porra, mas eu já tenho meu parceiro, né? Eu sou casada, ou eu tenho um namorado, ou eu amo fulano demais, e eu olho para aquela pessoa e ela me atrai, ela me parece uma pessoa doce, maravilhosa, você tá, cuidado, pode ser um amor genuíno, pode ser uma pessoa do passado, ou que foi teu filho, ou teu irmão, ou teu pai, ou tua mãe, ou até um parceiro mesmo, maravilhoso, e de repente você sente esse bem-estar de olhar para essa pessoa, foi porque vocês também há 1000 anos, há mais de 1000 séculos talvez, assim falando, vocês tiveram um encontro nessa terra, talvez em outra parte da terra, talvez em outro lugar onde você não era brasileiro, por exemplo, você não precisa reencarnar no mesmo canto a vida inteira. Enfim, eu já li sobre isso e isso não me perturba não, isso me acalma. Me acalma. Faz a gente compreender algumas coisas. Ah, mas tem gente que acha que é pecado, fica achando que encarna, que tem espírito, que não sei o quê, que isso não é de Deus. Rapaz, o que eu tenho para passar é que é de Deus a pessoa boa, a pessoa que tenta amadurecer o espírito, a pessoa que tenta levar o espírito a uma faculdade de paz, de calmaria, de irmandade, de sempre se preparar mais para ajudar do que atrapalhar a vida dos outros. Eu sei que tem pessoas que não batem bem com nossa alma, tem pessoas que ela tem uma energia negativa, mas deixe ela. Ore para que ela simplesmente se afaste de você e você se afaste dela, ou que você suporte a energia ruim dela, preparando a sua boa para fazer barra, para fazer proteção para você sempre, que aquela energia venha, mas que aqui tem um círculo de energia boa, que quando bate, volta, não deixa entrar na tua alma, no teu coração. Então, se você quer saber se você é uma pessoa com a alma mais madura, com a alma de uma faculdade boa, se pergunte, você é legal com seus filhos, você é legal com sua família, você é legal com o parceiro que você convive, você é legal no seu setor de trabalho, você tem piedade das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que adoecem, das pessoas que estão passando uma crise espiritual ou mental, você tem compaixão dessas pessoas ou você piora a vida delas, ou você deixa elas mais aceleradas no sofrimento, ou você acelera as dificuldades na vida dos outros. Aí você vai saber se você está com uma faculdade boa, se você é uma boa pessoa, se você é um bom filho de Deus. O termômetro é esse. É você começar se você pensa mal de alguém, começa a pensar bem. Às vezes você implica com a pessoa, porque você implica mesmo, natural, porque você não vai muito com a cara dela e você implica, e daí você quer que outra pessoa implica, e você quer que outra pessoa que veja ela como uma santa, maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa deliciosa, e você fica falando mal daquela pessoa, porque a energia que tu sente dela, os outros não sentem e vão achar que você quer má. E então, por isso você tem que ter cuidado quando você estiver em outro ambiente e que você não gosta de tal pessoa, ficar falando, ah, você viu a fulana, faz isso, faz aquilo, você viu a fulana, eu não te falo, não faça isso de jeito maneira. Ore por a fulana, se você vê essa energia, ore por ela, mas ore com força e fé. Mas não fique falando para ninguém. Primeiro, quando você fala demais de alguém, você diz mais de você do que da pessoa. E se você implica demais com alguém, você que é implicante, você que é chata, você que é inconveniente, você que é antiética, você que é problemática. Então, se tu sente uma energia ruim de uma dessas pessoas que faz todo eu acho que é ali, sempre eu saio e é no vizinho. É no vizinho mesmo. Então, gente, eu sempre disse para vocês que eu sou uma destrambelhada da mente, né? Eu tenho uns surtos, eu sou louca, não sei o quê, tenho um parafuso a menos, porque eu não admito falar sobre a espiritualidade. Eu cresci com medo de falar da vida espiritual, porque as pessoas sempre me taxaram de doida, a louca, a não sei o quê. Atitudes diferentes de uma pessoa que
que controla, né, seus impulsos, suas... E às vezes é tão natural, mas graças a Deus que não é nada que acabe com a vida de ninguém, não é nada que prejudique ninguém. Graças a Deus que as atitudes que eu tomo não é nada prejudicial, não é nada maldoso, não é nada perverso. Mas talvez eu faça coisas que outros têm vergonha de fazer, outros acham feio, acham que não combina com a pessoa, com aquela família, com aquela idade, enfim. E eu não vivo muito isso, eu vivo muito... mas tem que ser intenso, tem que ser intenso, eu tenho que perceber, eu tenho que sentir que isso não vai me prejudicar, nem vai prejudicar ninguém, e daí eu invisto. Eu invisto na situação, eu vivo a situação, eu busco me aperfeiçoar também na situação, justamente porque eu estou dizendo, eu já encontrei pessoas difíceis, sim senhora, em todos os ambientes que eu fui. Eu trabalhei em vários ambientes aqui na minha cidade e em todos eles eu achei alguém para pisar no meu calo, para me humilhar. Em todos esses ambientes eu achei alguém que se sente maior do que os outros, que se sente mais poderosa, talvez porque ganha um real a mais e isso sobe para a cabeça e acha que é o todo-poderoso, a toda-poderosa. Já passei sim e não vou vir para aqui mentir dizer que eu só acho pessoas, pessoas carinhosas, boazinhas, simpatiquinhas, não são. As pessoas, elas são falsas com você também. Caia na real, né? Não adianta eu vir pra cá ficar mentindo. Mas você não vai ficar falando mal delas no mesmo ambiente, porque como eu disse, quando... Eu não sei se é assim, se a sequência é essa, mas tem eu vi em algum lugar que diz assim, quando Paulo fala muito de Pedro, né? Eu sei mais de Paulo, que está falando, do que de Pedro. Porque isso explica, né? Isso explica. Todo dia eu falar de Maria para José e todo dia eu ficar falando assim de Maria, passando para José, com minhas fofocas, com minhas falácias, com minhas invenções. E José vai conhecer mais de mim do que de Maria. Porque é isso. Você não tem que estar passando a vida de ninguém, falando muito de fulana de tal, de Beltrana, disso, porque você diz mais de você, da sua língua ferina, do seu jeito de falar dos outros. E outra coisa, você tem que pensar que essa sua antipatia, que essa sua, eu vou dizer, esse seu contato com a alma dessa pessoa é sobre você e ela. E você não tem que sair por aí falando, o fulano é assim, é assado, o fulano deve ser uma bênção para outra pessoa, deve ser maravilhoso. E você se torna ofensivo, porque a pessoa diz, eu não entendo. Fulano é tão legal, uma pessoa tão boa, e ela o tempo todo ali martelando que o cara não presta, que o cara não vale nada, que não sei o quê. Aquela pessoa gosta daquela outra que você está falando, então para. Aliás, nem lembra dela. Ela não te faz bem? Esquece. Porque isso te prejudica profundamente. Isso prepara armas para os outros lutarem contra você. Então, zip. E sobre espírito, eu vou dar para falar assim aqui o quanto eu quiser e tiver vontade, porque é tão normal a gente falar assim, eu quero estar com a alma lavada, com o espírito tranquilo, eu quero ter minha paz interior, minha paz de espírito, e eu não posso falar sobre as coisas que eu acho que o espírito tem um radar de perceber as coisas boas e as ruins, e se você aguçar o seu espírito, sabe como é que você aguça o seu espírito? É como eu já disse,
Faça mais caridade, não para ser boazinha. Faça mais caridade, porque olha em sua volta quanta gente tem precisando de um agasalho. Olha em sua volta quanta gente está precisando de um apoio psicológico, um papo, uma conversa, algo que alegre, que anime, que faça ele ver que ele está bem. Porque tem pessoas que estão, se deixar, minha mente é uma delas. Se a gente focar, mas sabe, eu preciso fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero viver isso, quero viver aquilo. Se você focar muito nisso e você ainda não está pronto para fazer todas essas viagens, vamos dizer, essa maratonada onde você quer, onde você planejou, onde você sonhou, e você ainda não tem condições nem financeiras e nem equilíbrio mesmo ainda sobre tudo isso, e você já quer, e você fica nervoso, você fica ansioso, você fica achando que, por que que eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não vivo isso, eu não vivo aquilo, e você começa a sentir um estado negativo, que te põe tão para baixo que você talvez um dia nem vá nos seus passeios, porque você botou muita negatividade em cima da sua volta ao mundo, da sua maratonada onde você sonha ir. Então você põe tanta negatividade que não acontece, desanda. Então, tenha paz, tenha calma, seu espírito vai realizar todas as coisas boas que ele veio aqui para realizar, todas as missões, tenha paz, a fé em Deus. E seu espírito veio para curar, seu espírito veio para orar por as pessoas, seu espírito, você está aqui hoje na terra vivendo esse momento, é para fazer o bem, é para melhorar o dia de alguém, é para fazer alguém sorrir, é para agradar alguém, fazer uma revolução na vida de alguém especial, é para melhorar o dia de alguém, a vida financeira, ou espiritual, ou psicológica. Você veio para melhorar? Pense nisso. Ou você veio para ceifar pessoas, veio para destruir, veio para mentir, para roubar, enfim, você veio para ser mal, para ser perverso? Pense sobre isso. Eu, do fundo da minha alma, não quero ser. Às vezes, mas a situação pode lhe transformar numa pessoa má. Não, não pode. Se você tem um espírito doce, um espírito de Deus, um espírito tranquilo, vão te tirar tudo mesmo. Aí eu me lembro de Jó. Vão te provar em todas as situações, mas tu vai ser calmo, vai ser sereno, vai ser tranquilo, não vai xingar o teu Deus, não vai dizer que Deus é ruim com você, que Deus é injusto, que Deus é perverso, que Deus não te ouviu. Em algumas vezes você pode dizer, Deus me deixou, Deus não quer saber mais de mim. Você vai ter que dizer sobre isso, porque você vai sentir esse tipo de abandono de certa forma. Mas são só permissões. Quando você cai na real, que é só uma permissão, e que tua vida ele vai poupar, aí você se conforta. Você não se revolta por aí, à toa, ou por qualquer motivo que seja. Quem é bom o tempo todo, igual Deus. Deus é bom em todos os tempos, Deus é bom. Tem uma frase que diz assim. Então, você para ser um filho de Deus, você não tem que dizer, mas ele fez isso comigo, me roubou, me traiu, mentiu para mim, isso é um motivo de eu detonar a vida dele. Você tá pior que ele. Dói, claro que dói. Conviver com pessoas falsas, hipócritas, mentirosas, impulsivas, tóxicas, doentes mentalmente e espiritualmente, não é fácil. Mas tem oração para isso. Sim, tem oração. Ore. Todos os dias ore para que o Senhor amance as feras que estão ao teu lado. Essas feras enfurecidas, devoradoras. Deus pode acalmá-las sim. Só para assim. E elas se acalmarão. Hoje, em especial 26 de janeiro de 2026,
Hoje é 27 de janeiro de 2026. 26 foi ontem, aniversário do meu filho, e eu estou trocando as bolas. Ontem eu não fiz vídeos, só pequenos vlogzinhos do momento, né, da gente, mas eu quero dizer para vocês que tem pessoas que não nascem, sabe? Elas florescem na tua vida, elas estreiam na tua vida. Por isso, observe ao seu lado. Se tiver uma pessoa pesada, uma pessoa chata, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que tenta fazer as pessoas te ver de um jeito, ore por ela. Ore muito, mas ore dobrado. Porque essas pessoas, elas não aguentam ver tua energia, ela não suporta ver o teu brilho, elas sentem contrações de dores de te ver crescer, de te ver bem. Mas elas são dignas de você orar muito por elas e não falar para ninguém. Ah, porque você já viu? Eu mesmo tenho pessoas guardadas dentro do meu coração que elas me ofendem no abrir da boca. Elas não me dão um bom dia, mas elas falam sobre minha aparência, meu jeito de falar, sobre até meus relacionamentos, algumas coisas que podem vazar por aí, mas eu já quero ter esquecido. E algumas faz questão de se aproximar de mim para falar sobre o assunto. E eu vejo que não é por respeito, nem porque me amam, nem porque são boazinhas. Mas eu vou orar por elas. E não foi toda a vida assim, não. Eu não fui toda a vida assim. Quando eu era mais moça, mais nova, eu achava que pessoas que mexem com minha família, que batem na minha família, que matam a minha família, que faz mal para minha família, que eu deveria também retribuir a elas o que elas fazem de mal. Eu pensava quando era mais jovem, que achava que isso era proteção. Só que depois eu descobri que não é proteção. É se juntar aos porcos. É ser tão baixa e perversa quanto eles. Quando eu procuro estar vingando tudo que eles fazem, eu sou diferente deles em quê? E não é isso que Deus quer para nós. E foi por isso que se criou a justiça do homem, para que nós não achem que tem que julgar o vizinho ou alguém que te fez mal do mesmo jeito que ele te fez. Porque nos tornamos todo mundo perigosos e incontroláveis se assim todos pensarmos que tem que vingar, que tem que, fulano me paga. Rapaz, ore. Mas não tem estado mais gostoso e maravilhoso de espírito do que você orar até por os seus inimigos. Eu te digo porque eu faço isso. E quando o inimigo não cabe dentro de mim, me dá ânsia, me dá um terror por dentro. Eu só oro 2, 3 vezes, esse inimigo sai da minha vida, eu não lembro mais dele, se lembro não me faz mais mal. E isso que é, eu não vou para casa dele, não vou beijar ele, não vou abraçar ele, dizer que ele é maravilhoso. Eles simplesmente não serão um bicho de 7 cabeças na minha vida, porque eu não quero. Eu não quero carregar uma mágoa que vai me definhar, me fazer virar uma múmia, que eu não vivo minha vida, eu não penso mais em mim, eu não vou um passeio gostoso que eu ainda tenho para ir, eu não vou viver minha vida porque eu tô aqui o tempo todo torcendo aquela pessoa, matutando, e você vai ficando sem energia, sem ânimo para viver, para sair, para ouvir uma música, para ouvir um vídeo, para assistir um vídeo bom. Você vai vivendo só focado naquela coisa nojenta, que é a vingança, a maldade, fulano me paga, e esquece fulano. Quando você entregar ele nas mãos do Senhor Deus, esqueça. Até porque, deixa eu te dizer, todos nós somos filhos de Deus. Todos queremos ir para o céu. Sabemos que tem o lado A e o lado B, mas nós só queremos ir com Deus, né? Só queremos ir com Deus. Ninguém quer dizer, você acha que aquele que anda fuzilando, matando, roubando, destruindo, fazendo guerra, fazendo fofoca, fazendo maldade, você acha que ele quer ser filho do inimigo? Não, ele não quer. Ninguém quer ser filho do inimigo. Ninguém.
mas está o julgamento do Senhor, se ele deixa esse homem entrar no reino do céu, não está no seu querer. Ah, porque eu sou filha de Deus, que eu só faço bem, eu faço caridade, eu defendo as pessoas. Nem falo mal de ninguém. Eu sou uma pessoa tão doce, tão meiga, tão maravilhosa, eu vou para o céu. Quem sabe é Deus, meu amor. Você não sabe de nada. Você pode ser todo bonzinho, todo maravilhoso, mas se você não for isso genuinamente, se não for natural, se isso for uma encenação, você engana todo mundo. Mas o reino do céu não se engana. Você já viu um ambiente que tem uma câmera que ela pega de frente, de trás, de lado, qualquer lance que tiver nas tuas costas, do teu lado, na tua frente, ou até mesmo dentro de você? Você já imaginou sobre isso? Deus é isso. Deus te vê de todos os ângulos, por dentro e por fora. Ele te observa, ele sonda até os teus rins, eu já li isso. E é como se fosse uma ressonância. Sim. Então, não se vanglorie, porque você deu um pão para alguém comer quando estava com fome. Não se vanglorie porque você foi no hospital visitar alguém, fez uma oração por ela. Não se vanglorie se você matou a fome de alguém, o frio de alguém, se você deu agasalho na hora certa, quando alguém estava entrando em baixa temperatura, né? E não se vanglorie por nada que tu fizeres. Porque quando tu se exalta, porque tu é bom, porque tu é caridoso, porque tu é maravilhoso, porque tu não fofoca de ninguém, porque tu não fala mal de ninguém, porque tu só faz o bem, talvez tenha dentro de você um bicho de sete cabeças preso aí, desejando mal aos outros. Às vezes com toda sutileza, fazendo o mal, certo? E isso também é peso. Isso também vai para o julgamento. Se nós vamos para o céu ou se nós ficamos treinando mais um pouco na faculdade da vida, voltamos e vamos melhorar sobre isso. Porque tem gente que nasce um monte de vez e ela insiste ali na ruindade, na maldade, na perversidade, na usura, na ganância. Enfim, deixa eu te dizer. Tem dias que eu quero uma piscina azul ou de água cristalina e que ela não seja assim tão grande, que ela me caiba e que eu olhe para o céu e veja aquele azul, aquelas nuvens, aqueles pássaros voando. Eu imagino esse negócio o tempo todo. Parece que eu já até vivi esse negócio. E eu acho que eu já vivi. E eu imagino isso quase todos os dias quando eu estou me sentindo eufórica, quando eu estou me sentindo sem dinheiro para passear. Aí quando eu estou me sentindo sem luz, assim apagada, eu imagino essa piscina imensa. Não é uma piscina comum, gente. É como se fosse um lajedo. Vou lembrar do lajedo da vovó, né? É como se fosse um lajedo. E nesse lajedo tivesse uma piscina, que também lá na vovó, se um dia eu puder ir lá no Pernambuco, no Carnaíba, eu vou mostrar para vocês como que são os lajedos, que a gente chamava lajeiro. Eu chamava na infância lajeiro. E depois a gente aprende que tem lajedo. Não sei se chama lajeiro, mas a vovó e nós todos chamava assim. Vá lá no lajeiro, vamos no lajeiro lavar roupa, vamos no lajeiro buscar água. E lá nesse lajeiro, né, tinha uma pedra branca imensa, imensa, sem fim, e tinha as piscinas. Só que, às vezes, esses lajeiros da vovó sempre tinha ladeira, é uma pedra, né, no alto, ela não é assim, rente, não é plana, vamos dizer assim. E a que eu imagino, ela é como se fosse plana e é como se fosse uma ilha de verde, e eu vejo o céu maravilhoso
Isso acontece quase todos os dias. E isso é uma terapia, isso me faz me sentir rica, poderosa, maravilhosa. Às vezes, e eu não penso nisso quando eu estou cuidando, às vezes é quando eu deito, quando eu relaxo. Eu faço essa viagem espiritual. E esse lugar é tão lindo, gente, é tão divino. Ele tem uma energia assim que dá paz para você. Eu não sei se você tem esse tipo de visão. E eu tenho. Essa visão, eu sempre estou nessa água tranquila, é muito tranquila. E em volta não tem um ser humano. Mas é muita natureza em volta, muita beleza, muito verde. E o céu nunca está nublado. Olha que louco. Isso é desde eu criança. O céu nunca está nublado. Ele está sempre azulzinhos e umas nuvens bem branquinhas, feito algodão, passando. E eu ali, muitas vezes eu estou assim, deitada, e outras vezes eu estou em pé e dando a volta nessa piscina, admirando a beleza do verde que se tornou uma ilha. E o chão, esse chão desse lugar, ele... Ai, se eu pudesse desenhar para vocês. Faz de conta que a palma da minha mão aqui é essa ilha. Aí o chão desse lugar tem aqui no meio da minha mão, aqui no meiozinho, é branco, com água dentro. É uma bacia branca, tipo uma bacia branca de pedra, toda branquinha. E dentro a água que às vezes a imagem dela tá azul ou cristalina. E em volta, por aqui tudo aqui em volta é mata e algumas flores. Algumas flores. Às vezes está mais florido para cá, às vezes está bem florido para cá. E às vezes também não tem flor nenhuma, só o verde. E nisso, aqui em cima, como eu já mostrei a palma da mão, aqui em cima muito azul do céu, algumas nuvens passando, muita natureza. Isso me acalma. Isso para mim é aquela... Você não tem um sonho de ir numa praia? Lá em Fortaleza, acho que eu já vi, foi um youtuber falando. Eu acho que é em Fortaleza, não sei se é, ou é no Pernambuco, gente. Que tem um lugar, não sei se é Fernando de Noronha ou qualquer outro lugar, um lugar que lá tudo é fora do real, assim, tipo, muito caro, é muito lindo, mas também muito caro. E não é qualquer um que vai poder ir nesse lugar maravilhoso, lindo, porque paga para entrar, paga para tudo, paga pra... e tudo muito caro. E é aqui no Brasil, é na nossa terrinha. E ele contando assim, eu falei, nossa, então eu, pobre de mim, não vou conhecer esse lugar. Às vezes, quando você tem aquele pensamento de escassez, um pensamento que você não merece, cara, é coisa de Deus. É natureza. Natureza. O homem que inventou essa história de fechar a natureza e a gente pagar para ir olhar, para ir curtir, para ir viver ela, vai em outro lugar. A natureza é sempre muito parecida. Tem outros lugares que, graças a Deus, os homens ainda não viram para fechar para eles, para tomar de conta para seus donos e cobrar muito caro. Tem muitos lugares extraordinários que os olhos dos gananciosos ainda não viram e você pode ir. É gratuito e é maravilhoso. É tipo essa piscina que eu falei para vocês, que é muito de energia boa, energia de Deus. E tem muitos lugares. Eu falo para vocês que antes de morrer eu quero ler N livros, né? E quero ir em vários lugares do Nordeste. Não só o lugar que o mar banhar. Pigarro danado, desculpa aí. E olha que eu nem fumo, hein, gente? Tô com esse pigarro sempre, né? Às vezes algum probleminha de ansiedade, alguma coisa assim que fica querendo voltar. E acontece isso também. Enfim, então... você não precisa ir nesse lugar caríssimo que o youtuber falou, que é muito caro, que o povo cobra É muito lindo, vale a pena sim, mas é muito caro e ele critica, não é por ele critica por mim, por você, por outras pessoas que não têm esse tanto de dinheiro e têm vontade de conhecer lugares gostosos, lindos, maravilhosos
E, poxa, se ele economizasse a vida inteira, ele não vai poder ir no lugar, porque o lugar é tudo muito caro, tudo muito surreal o preço. E aí ele deixou Ele falou dessa forma e eu pensei assim, graças a Deus que tem muitos lugares maravilhosos, que Deus não só criou esse lugar que o ganancioso, para mim é ganancioso, me perdoe o jeito de eu falar, mas para mim uma pessoa dessa é gananciosa porque ela já tem aquela coisa maravilhosa, divina, que Deus deu para ele gratuitamente e ele explora tanto que tem pessoas que têm vontade de conhecer, mas não vão conhecer, porque não pode, porque não tem poder financeiro. Quer dizer, só até o dia que você... Aí você também não fica, eu preciso conhecer esse lugar. Então, eu não. Minhas economias não preciso para isso, não. Tem tantos outros lugares que os olhos gordos ainda não perceberam que são tão lindos quanto esse nós vamos. Tem lindas praias na Paraíba, lindas praias no Pernambuco, lindas praias em Salvador e lindas praias nesse meio de mundo todo, dentro e fora do Brasil, e que as pessoas não são tão exploradores assim. Você vai, caramba. Não precisa você ficar, eu preciso conhecer esse que é caro. Não sei o quê. É lá. Não. Tudo natural, tudo de Deus, tudo divino, tudo maravilhoso. Em todo lugar você vai achar beleza divina. E nem precisa ser na praia, como eu já disse. Minha praia, quando eu era pequena, era uma grota, é um riacho doce, de água doce, né? E eu era muito feliz, mas era só pós-inverno. Chovia, enchia essas grotas, esses rios, e aí a gente rezava para essas piscinas ficarem cheias durante muitos meses, para nós ficar ali nos banhando, curtindo, brincando dentro dessas grotas. Era muito gostoso. Então, é a visão do mar que eu tinha, do meu mar doce, era na roça do vovô, no sítio do vovô, que chamava Furna d'Água. E às vezes se via de resenha, né? Porque Furna d'Água, elas só enchiam, tanto os rios como os lageiros, eles só tinham água quando chovia, quando o Papai do Céu mandava. Não tinha negócio de poço ou uma barragem. Vovô nunca cercou uma barragem, que ele podia também fazer isso em alguns lugares, mas mesmo as barragens secavam. Eu lembro que tinha uma barragem do seu Nelson, que eu conto, Nelson Pinto, que a gente viveu na casa dele, que era uma casa tão grande quanto essa que eu vivo. E o pai era cuidador da roça dele, trabalhava para ele. E aí a gente morava nessa casa maravilhosa, encostada da do vovô, do sítio do vovô, que era Forna d'Água. A do seu Nelson, eu não lembro como era o nome do sítio dele. E morei, né, nesse sítio. Mas eu não lembro. E tinha uma barragem maravilhosa, espetacular. Nossa, que linda. Porém, na seca, ela secava. Eu tanto via ela cheia, claro que eu não ia no meio dela, que eu morreria, era criança, quando ela estava cheia por a parede. Gente, que coisa mais linda do mundo. Mas depois, o tempo, ela ia secando, a chuva não vinha, ia seca, e aí eu podia andar dentro da represa, olha que louco, atravessar por dentro dela. E assim também os rios de Carnaíba, que é o rio Pajeú, que passa dentro, né? O rio Pajeú mesmo, que passa dentro de Carnaíba. Também pense num negócio extraordinário. Quando enchia, aquela coisa maravilhosa. Quando secava, a gente podia atravessar ele na areia do rio. Gente, incrível. Então eu via essas coisas acontecerem naturalmente, então eu não preciso tanto estudo para saber que tem lugares que é tão seco, tão sofrido, que eles só têm água quando os grandes rios, as grandes cabeceiras de rios transbordam nas grandes chuvas e eles enchem. E também quando tem muita seca, o povo represa a água lá, né? Os poderosos têm uma represona imensa, represa, e nós ficamos sem água. Tem isso também. Enfim, e aí, você gostou do meu papo, um espiritual misturado assim com o meu jeitinho maluco de ser? O que você acha? Você pensa assim em algumas coisas ou você discorda totalmente de mim? Eu estou aqui para conversar com vocês e espero que alguém aí do outro lado que que ouviu meu papo sobre reencarnação, e você discorda plenamente, pode pôr aí, não vai me magoar nada. Eu tenho um monte de gente em minha volta que discorda, que não acredita em reencarnação, não acredita que depois que morre a pessoa pode voltar e falar alguma coisa com você. Tem gente que acha que isso
Ah, e tem pessoa que já me falou assim: olha, você está sendo enganada pelo demônio. Quem vem é o demônio, não é a pessoa que você acredita que é. Isso porque as pessoas, elas estudam em outra religião sobre que não volta. E eu não fico em uma religião só, como eu digo para vocês que o meu Deus é único aonde eu for, na igreja que eu entrar, meu Deus é esse Deus. Um Deus bom, mas um Deus de justiça. Um Deus que não te deixará impune por as tuas maldades. Um Deus justo, um Deus maravilhoso, piedoso, cheio de compaixão, mas Ele é em todos os lugares. Ele está. O meu Deus é onipotente. Eu não mudo de Deus para entrar na igreja tal, eu não mudo de Deus para conhecer outro tipo de cultura. O meu Deus é único e absoluto. Mas eu creio em muitas coisas da vida e me deixem acreditar porque eu sou feliz assim. E eu me culpei a vida inteira porque eu tenho umas coisas espirituais que eu não admito, porque as pessoas falam tanto, isso é loucura, isso não existe, ela tá mentindo, isso é mentira dela, ela não vê, isso não acontece. Isso é desde menina. Não acredita em mim? Fim de papo, de boa. Tudo bem, eu dei para falar, é um parafuso a menos, é coisa da minha mente. Eu sou doida mesmo. Mas eu sou uma doida natural, não quero que ninguém me dope. Então eu pego leve. E tenho consciência, né, de que não é porque você tem essa desculpa, que você tem um lado espiritual forte ou você tem um distúrbio mental, que você vai sair por aí fazendo mal, falando dos outros, matando os outros, criticando os outros, roubando os outros e fazendo suas perversidades porque você porque eu sou essa, porque eu sou aquela. Você não tem desculpa não, já lhe disse que para Deus somos todos na mesma banheira, vamos dizer assim, nós estamos todos juntos no mesmo barco. Então, Deus é que vai resolver quem é filho dele, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai ser perdoado, quem vai ser condenado. Deixa com Deus. Não adianta você ficar, ela não é de Deus, ela veste roupa curta. Ela não é de Deus, ela xinga muito. Ela não é de Deus porque ela faz isso, faz aquilo. Cuidado, cuidado como você bate o martelinho para julgar os outros, cuidado, que até isso é maldade. Tenha muito cuidado. Talvez Deus, como já lhe disse, você fala muito de mim para Deus e Deus conhece mais você do que eu. Cuidado, muito cuidado, meus amores. Eu quero continuar desejando paz e amor para todo mundo e desejando que você se conscientize do que você sente, do que você vive e que você se conscientize que quando você emana paz de verdade, quando você quer viver a paz, quando você vai nos melhores lugares do mundo sem gastar um centavo, você pode ir. Quando você pede com fé, quando você acredita e quando você mentaliza os melhores lugares do mundo para você levar sua família, para você passear, para você viver, tenha fé e certeza você vai. Não se desanime, não se preocupe. E às vezes o caminho de algo que você traçou orando fica tão perto que coisa que você pensava que ia passar não sei quantos anos para chegar naquele lugar, você passa alguns minutos. Porque o caminho se torna perto de você. Acredite nisso. Acredite piamente nos seus desejos e ore para que eles se concretize. E que de preferência os seus desejos seja fazer o bem. O bem para você e para todos que vivem em sua volta. Não se preocupe se você... eu que beneficiei, para com isso. Que bom, glória a Deus, que você tem um benefício que beneficia muita gente. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é bom demais. E eu não vou falar de política porque agora, mas depois eu vou fazer um vídeo só de política. Não vou lhe ferir, não vou me ferir. Eu vou fazer um vídeo legal onde eu ponho meus pontos positivos e também os negativos
E sobre essa história de você ser falso, de você inventar fake news, de você fingir que você é legal, você formar vamos dizer, um arquétipo, né? De algo que você não é de jeito maneira, mas você quer passar para as pessoas. E você vence sobre isso. Isso é ilegal, isso é doentio. E no fim de todas as contas, você vai se ferrar. Porque você está sendo cruel. Mas isso é um assunto para outro vídeo, onde nós vamos falar sobre ser um cruel enrustido, sobre ser o cara que destrói, fingindo que está abraçando, né? E que vive de fake news, de mentira, de invenção, de maldade. Esse assunto é para um próximo vídeo, porque agora eu vou cuidar, né? Porque eu tenho muito o que fazer, tenho muita roupa para lavar. E prato, graças a Deus, eu não tenho muito hoje para lavar. Tá tudo bonitinho lá na pia, tô daqui olhando para ela, ela tá perfeita. A casa também não tá muito bagunçada. E vou cuidar, mas eu vou ajeitar algumas coisas, lavar banheiro, lavar roupa, fazer uma comidinha especial, né? E desejar paz e amor para todos nós mais uma vez, fechar o vídeo dizendo para vocês que, por favor, por caridade e por amor, comente, faça seu comentário, me responda se você concorda, se você discorda com esse negócio de falar do espiritismo, de ser uma pessoa espiritual mais, de uma faculdade mais perto do amor de Deus, que sua faculdade espiritual já está próxima da liberdade, porque você sabe que depois eu conto mais sobre isso, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas depois eu falo sobre o tema também será que você, às vezes o castigo é como se você, não é um castigo, mas é alguma coisa que você renasce de novo, você encarna de novo, porque você tem que melhorar o seu jeito. Você veio para ou penar ou melhorar, ser muito bom, ser muito genuíno, ser muito maravilhoso. Enfim, mas isso é assunto para outro vídeo também, viu? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e tchau!